Bíblia digital, abra a sua Bíblia. Uhul! Glória a Deus. Você que está com ela digital aí, ligue a sua Bíblia. Vamos juntos, queridos, vamos juntos mergulhar nessa palavra, que eu tenho certeza, assim como tem abençoado a minha vida, abençoado a minha casa, abençoado o meu casamento. Eu tenho compartilhado primeiro essa palavra com a Nani, e isso tem sido algumas explosões de revelação da parte de Deus e de direção da parte de Deus, não somente para nós como família, mas também para nós como igreja, para nós, como servos do Senhor, de que forma nós devemos nos impelir, permitir ser guiado pelo Espírito Santo, e como isso acontece na prática. Eu quero aqui, poder fazer essa leitura com vocês, do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 4, abra aí em Mateus, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 4, você que trouxe aí o seu papel, a sua caneta, você que trouxe o seu ABC, a agenda, Bíblia e caneta, então aí pegue, já vai anotando, já vai rabiscando, coloque aí em cima aí dessa referência, o dia de hoje, quem é que está ministrando essa palavra, onde você está recebendo, de que forma o teu coração está aberto para receber essa palavra. Tenho certeza que se você permitir, Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 1, quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Está escrito assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto dos céus, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Tem uma outra versão que diz: hipócritas, vocês sabem discernir o sinal dos céus, do clima, do tempo, e não conseguem discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-os. Feche os teus olhos e não a tua Bíblia. Peça que o Espírito Santo de Deus fale contigo, independente do mensageiro, que a palavra possa saltar no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante do teu altar, ó Pai, primeiro declarando a nossa total dependência do Senhor. Declaramos, ó Pai, que sem Ti nada somos. Declaramos, ó Pai, que sem Ti não podemos fazer nada. Ministra, ó Senhor, sobre nós. Ministra, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor Deus, a Tua palavra, e que a Tua palavra encontre morada, abrigo em nossos corações. Derrama, Pai, a Tua graça. Fale com a Tua igreja, Pai, fale conosco. Ministra, Pai, veementemente sobre nós a direção, o destino, o apontamento, os critérios, os princípios, os valores na qual a Tua igreja deve se nortear nesses dias. Levanta, ó Pai, uma igreja ousada. Levanta, ó Pai, o Teu povo com ousadia e intrepidez, para assim, ó Deus, ministrar na vida uns dos outros, para levar a verdade em amor, para transbordar, ó Pai, da Tua presença, para aqueles que estão sedentos. Vem Espírito Santo de Deus e enche-nos
Enche-nos, ó Pai, capacita-nos, ó Pai, renova as nossas forças. Senhor Deus, nos dê graça para que possamos compreender, ó Pai, os sinais dos tempos. Nos dê entendimento, ó Pai, Senhor Deus, para que nós possamos nesses dias discernir a Tua perfeita vontade, discernir, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Maravilhoso Deus, eis-nos aqui, capacita-nos, ó Pai, como igreja, capacita-nos, ó Deus, não somente como igreja, Pai, no coletivo, mas como igreja também no individual, para que possamos estar sensíveis à Tua voz, para que possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor está apontando, aquilo que o Senhor está direcionando nesses dias. Senhor, maximiza o Teu povo nessa terra. Senhor, espalha, ó Pai, o Teu amor, a Tua glória, o Teu poder nessa terra, através da Tua igreja. Vem sim, ó Deus, falando conosco, renovando, ó Pai, o nosso coração, renovando, ó Pai, o nosso entendimento, e ministrando, ó Pai, poderosamente, assim, ó Deus, como o Senhor fez, sim, ó Pai, há tantos anos atrás, o Senhor continua fazendo hoje, e o Senhor irá continuar a fazer, até a sua volta, para resgatar a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diz amém, amém e amém. Aleluias, glória, glória a Deus, aleluias. Deus é bom demais, você crê nisso ou não? Deus é maravilhoso, você crê nisso? Então nós vamos falar sobre o tema, discernindo tempos, movimentos e relacionamentos. Fala comigo assim, ó, tempos, movimentos e relacionamentos. Queridos, eu quero trazer esta palavra não somente para que ela possa te alimentar hoje, mas eu quero trazer um chacoalhar do Espírito, para que você possa discernir o que está por vir nesses próximos tempos. Amém? Glória a Deus. Olhando para esse texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós encontramos, queridos, o nosso mestre Jesus, ele ministrando a sua palavra, e ele compartilhando a palavra, fazendo milagres, fazendo sinais, operando prodígios. E aí chega um momento, queridos, que Jesus é abordado por duas classes de pessoas. Eu fico imaginando, queridos, a surpresa de Jesus. Por quê? Eu vou falar aqui para vocês agora quem são essas pessoas, porém não era a primeira vez que Jesus estava sendo abordado por eles, sendo tentado por eles, sendo provado por eles. E também não era a primeira vez que Jesus estava se retirando, virando as costas e não dando uma resposta tão clara. Escute, a Bíblia diz lá no versículo 1: aproximando-se de Jesus, quem que se aproximou? Os fariseus e os saduceus. Interessante, queridos, porque os fariseus não lidavam com os saduceus. Eram duas ordens religiosas, praticamente dois partidos políticos, que eles estavam totalmente antagônicos na sua posição. Eles não se compreendiam, eles não se entendiam. Ou era fariseu ou era saduceu, mas não tinha esse misturar político ou religioso da parte deles. Mas nesse texto nós encontramos uma atitude, e deixa eu abrir um parênteses aqui, sem entrar em detalhes. Uma atitude onde partidos se uniam para tentar derrubar, ou tentar, ou puxar o tapete de quem estava pregando, de quem estava anunciando uma coisa que era contrária àquilo que eles acreditavam. Deixa eu te inserir no contexto histórico. Jesus, quando ele chega em Israel, quando ele inicia
o seu ministério terreno, naquele período de 3 anos e meio, Jesus agora ele começa a ministrar o Evangelho, ele começa a ministrar a verdade, ele começa a anunciar a verdade, e a verdade, para quem não quer viver na verdade, ela se torna confrontadora, ela se torna uma afronta pessoal, uma afronta religiosa, uma afronta de pensamentos e de partidarismo. Jesus, ele estava ministrando a verdade, ele, a própria verdade, estava declarando a verdade, mas nós encontramos agora 2 partidos se unindo para derrubá-lo, 2 partidos se unindo. Olha, nós não concordamos, mas como o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então eles começavam a se unir, a arquitetar, a projetar para derrubar o ministério de Jesus. E a Bíblia diz assim, olha: aproximando-se fariseus e saduceus, para quê? Para tentar Jesus, para o colocar à prova, fazendo perguntinhas capciosas. Ei, escute, para isso eu já quero abrir um grande parênteses aqui, queridos. Eu sei que nós temos falado já há um bom tempo sobre discernir o momento, discernir o tempo, discernir o que nós estamos vivendo, e ainda assim eu encontro crentes que conhecem a palavra, que conhecem a promessa, dizendo que Jesus liberou uma palavra para mim, para você, para não ficar olhando para as coisas dessa terra, liberando uma palavra para você não ter medo, liberando uma palavra para você olhar para as coisas do alto, liberando e chacoalhando a tua vida, para que você se posicione em Deus. Mas ainda assim tem uns desavisados em nosso meio, que continua olhando para as coisas dessa terra. Tem uns desavisados em nosso meio, que não consegue observar a promessa, não consegue internalizar a palavra, e prefere acreditar nas mentiras desses partidos, trazendo para o dia de hoje, dos fariseus e dos saduceus, que estão totalmente contra a palavra e a verdade. Compreendamos. Ei, desperta-te, ó tu que dormes. Chegou tempo de entender que maior é aquele que luta por nós, de entender que nessa terra tudo é passageiro, de entender que nós não somos dessa terra, de entender que nós estamos aqui de passagem para cumprir um propósito, mas tem gente que ainda prefere obter a vida nessa terra e perde a chance de viver a vida que Deus lhe deu. Escute, Deus está chacoalhando a terra toda. Aí você fala: meu Deus, o que está acontecendo? A palavra de Deus já dizia: é necessário que as coisas abaláveis sejam abaladas e caiam por terra, para que as coisas inabaláveis permaneçam. É necessário, já estava escrito. Pastor, mas eu estou escutando rumores disso, daquilo. Ei, a palavra já dizia isso, a palavra já direcionava isso. E quando chegar esses dias, você precisa discernir. Você que está na tua casa aí, olha para a pessoa que está do teu lado. Você que está aqui, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela assim: ei, não temas. Fala para ela: já estava escrito, não há nada novo debaixo dos céus. Já estava escrito. A história é cíclica, já aconteceu isso outras vezes. Então não se apavore, porque da mesma forma que já aconteceu isso outras vezes, Deus que no passado sustentou a igreja com destra forte, no presente e no futuro vai continuar a sustentar a sua igreja. Eles chegaram, se aproximaram a Jesus, dizendo: Jesus,
Sabe o que é, Jesus? Nós estamos com dificuldade de acreditar em você. Jesus, nós estamos com dificuldades de entender isso que você está pregando. Faz o seguinte, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Olha a barganha. Tem muita gente ainda hoje que quer barganhar com Deus. Escute, Deus não se enquadra na caixinha humana. Deus não se encaixa na sua manipulação. Deus não se encaixa no seu vitimismo. Deus não se encaixa na situação que você quer colocá-lo. Ele continua sendo Deus. Ele continua soberano. Ele continua sendo extraordinário. Ele continua sentado no trono, no governo de tudo e de todos. Esse é o Deus que nós servimos. E os fariseus tentaram colocar Jesus na caixinha deles. Os saduceus vieram também para cooperar com o processo. E eles perguntam: Jesus, é o seguinte, mostra para nós um sinal do céu. Faz o seguinte, olha, faz igual Elias, faz um foguinho cair do céu e pegar o altar, tacar fogo em tudo. Não, faz o seguinte, abre o mar vermelho de novo, olha, abre o rio Jordão de novo, olha, faz um sinal, que seja um pequeno sinal, e aí sim a gente vai crer, aí sim nós vamos receber a tua palavra. Ei, escute, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, queridos. Vocês acham mesmo que se Jesus tivesse feito algum sinal, eles iriam andar com Jesus, sim ou não? Não iria. Porque assim muitas pessoas que quando chegam em você, falam assim: olha, se você fizer isso, eu vou fazer. Se você fizer aquilo, eu vou cooperar. Se você fizer isso, então eu vou. Não, queridos, ela não vai. Porque se ela não acredita na tua palavra sem ver, mesmo vendo, ela também não vai acreditar. Jesus está dizendo: o evangelho que eu prego, a verdade que eu prego, ela não precisa de sinais para poder penetrar no coração de quem tem fé. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo de fé. O meu justo viverá pela fé. Jesus fica observando, eles falam assim: vocês estão querendo o quê? Ah, Jesus, só um sinalzinho. Faz um sinal aí, olha, faz um sinal, abra os céus aí, faz o sol voltar, faz a lua aparecer, faz alguma coisa, Jesus. Queridos, tem pessoas que estão querendo ver shows pirotécnicos para acreditar em Deus. Ei, escute, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Foi essa a palavra que Jesus deu para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Se a tua fé é por vista, tão perdido está quanto a tua fé. Se a tua fé é pela palavra, por crer na palavra, por crer no verbo, por crer naquele que morreu e ressuscitou por você, tão grande será a tua fé. Jesus olha para eles e fala assim: ó, vamos conversar aqui. Vocês são peritos. Vocês são uma classe aqui dos fariseus, a outra classe dos saduceus. Vocês são peritos. Olha só, vocês olham para os céus e veem e falam assim: opa, olha só como que está o céu, vai fazer calor. E acontece. Aí no outro dia, vocês acordam e vê ali o céu tudo nublado, vocês falam: vai chover. E chove. Vocês sabem olhar para o céu e discernir o clima. E aí Jesus fala assim: vocês olham para o aspecto do céu e discernem o que está para acontecer no clima físico, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Vocês não são peritos naquilo que vocês falam? E aí, queridos? E aí esse confronto de Jesus não é só para os fariseus, não é só para os saduceus, esse confronto é para nós também. Ei, chegou o tempo da igreja, a noiva de Cristo, discernir o tempo, discernir o momento, discernir a forma de se mover, o movimento, discernir com quem se relacionar. E Jesus dá uma resposta fantástica. Ele fala assim: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Jesus fala assim: olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser
o sinal de Jonas. E a pergunta que fica talvez na mente da maioria é: pastor, que sinal é esse de Jonas? Será que Jonas está lá com o código Morse? Será que Jonas está lá com um sinalzinho de fumaça? Será que Jonas está dando um sinal no SMS, no WhatsApp? Como é que é o sinal de Jonas, pastor? Como é que funciona? E detalhe, Jesus fala isso, se retira, Ele deixa. Escute, queridos, não ande com pessoas que só quer ver o resultado físico. Não ande com pessoas que só conseguem enxergar o que está na frente do seu nariz. Mas ande com pessoas que andando, olhando por vista, ou melhor, por fé. Ande com pessoas que estão discernindo as coisas do alto. Ande com pessoas que estão enxergando, tendo uma visão celestial. Esses dias eu preguei aqui, queridos, do profeta Eliseu e do seu moço. Porque enquanto o moço do profeta só estava enxergando o exército da terra, o profeta estava enxergando o exército dos céus. Uau, que coisa linda, que coisa linda. O que você vai discernir nessa noite? Como é que você vai discernir o que Deus está apontando nesses dias? Escute, eu separei aqui 3 coisas para nós discernirmos em cima desse texto. A primeira coisa que nós precisamos discernir é: que tempo é esse que estamos vivendo? A segunda coisa que eu separei aqui é: qual é a forma de nos movimentar nesse tempo? E a terceira coisa: quais são os relacionamentos e de que forma nós devemos nos relacionar nesse tempo? Acompanhe comigo. Eu quero utilizar aqui, pescar uma das divisões que eu fiz naquela mensagem do profeta Eliseu, que eu disse que as nossas batalhas não são físicas, as nossas batalhas são espirituais. Então, que tempo é esse, pastor? É tempo de olhar para aquele que te socorre. É tempo de olhar para cima das montanhas. Lembra do salmista? Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Ele está com os olhos fixos no Senhor e na sua promessa. Pastor Cláudio pregou esses dias aqui: é tempo de pensar, levar nossos pensamentos aos céus, nas coisas do alto. Queridos, é tempo de discernir as coisas espirituais. É tempo de olhar para a cruz. É tempo de olhar para a cruz e falar assim: ei, olha que cruz legal, Jesus morreu numa cruz por mim. Ah, Jesus morreu na cruz. Queridos, Jesus morreu numa cruz, mas Ele não está preso na cruz. Ele não está aprisionado na cruz. Nos perguntaram esses dias: pastor, eu posso usar um crucifixo? Aí nós devolvemos a pergunta: tem alguém nele? Tem alguém pregado nele? É, tem um hominho pregado nele. Fala: então isso aí não representa o nosso Jesus. Porque quando nós olhamos para a cruz está vazia. Porque aquilo que era para ser cativeiro e maldição, Jesus desceu, Ele venceu a morte, e Ele ressuscitou, e vivo está. O apóstolo Paulo fala em Coríntios: onde está a morte, a tua vitória? A morte perdeu, queridos. Pastor, mas a morte está tragando um monte de gente. Não, querido, você não está entendendo. Enquanto você está falando da morte terrena, ei, nós estamos falando das coisas celestiais. A morte não tem mais poder para te aprisionar no inferno, porque Jesus Cristo venceu a morte, e Ele preparou morada para mim e para você. Então é tempo de discernir a obra redentora de Cristo. É tempo de discernir o que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Olhando para Moisés, quando estava ali encurralado entre o Mar Vermelho e os soldados egípcios, e ele vai perguntar: Deus, o que eu faço? Se fosse nos dias de hoje,
entre vacinar e não vacinar, entre fugir e não fugir, entre não sei o que, enfrentar, encarar. Ei, escute, Deus daria a mesma resposta que deu para Moisés. Sabe que tempo que é esse? Igreja de Jesus Cristo na terra, é tempo de marchar, é tempo de avançar, é tempo de ousar, é tempo de resistir. A igreja, escute, queridos, a igreja não foi levantada por Jesus para retroceder. A igreja não foi levantada por Cristo, não foi salva por Cristo para se amedrontar. Nós não fazemos parte daqueles que retrocedem. Ei, eu estou lidando com tantas pessoas que estão querendo retroceder, que estão querendo parar. Ei, eu lhe dou uma mensagem: não é tempo de parar, não é tempo de voltar para trás, é tempo de avançar, é tempo de continuar, é tempo de persistir. Não retroceda. Ai, pastor, não aguento mais, eu vou desistir. Oi, meu irmão, se você desistir, vai melhorar a sua situação. Se você desistir dessa situação, vai solucionar o teu problema? Não vai. Não vai. Então persista. Persista mais um pouco. Ei, resista. Fala, chacoalha, a pessoa está do teu lado, fala para ela: persista mais um pouco. Nem chacoalhar você não consegue? Você consegue na tua casa? Que aqui o povo não conseguiu. Vocês conseguem chacoalhar a pessoa que está do teu lado? Fala para ela: persista mais um pouco. Fala para ela: persista, meu irmão. Pare esse negócio de ficar querendo retroceder. É tempo de nos reposicionar. O apóstolo Paulo fala, portanto, lá no capítulo 15, 1 Coríntios: portanto, estáis firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Ei, é tempo de nos reposicionar. O que é isso, pastor? Tinha muitas pessoas que estavam fora de posição, muitos soldados que estavam fora das fileiras de batalha. Ei, igreja de Jesus, é tempo de nos reposicionar em Cristo, nos reposicionar na palavra, nos reposicionar na fé, nos reposicionar na oração, nos reposicionar como igreja. É tempo de nos alinhar de novo, queridos. Pastor, que tempo é esse? Os fariseus, os saduceus não estavam discernindo o tempo. E Jesus está falando assim: eu vou dar um sinal para vocês. Sinal de Jonas. Pastor, mas no sinal de Jonas fala para a gente discernir o tempo. Sim, vocês vão ver. Fala para a gente discernir o tempo, queridos. E que tempo que é esse? Deixa eu ler para vocês. Eu separei aqui algumas coisas que Deus explodiu no meu coração, preparando essa palavra. Esse tempo é tempo de ousar em Cristo, é tempo de resistir às obras do diabo, é tempo de nos reposicionar para cumprir o propósito, é tempo de não desistir, é tempo de perseverar, é tempo de confiar naquele que nos alistou, é tempo de amar e transbordar amor para quem está à nossa volta, é tempo de esperançar. Pastor, não é esperar? Não, queridos, porque muita gente, se eu falar assim, olha, é tempo de esperar, as pessoas cruzam o braço e falam assim: então tá bom, eu vou esperar. Não, querido, não é tempo de esperar, de ficar parado, é tempo de esperar, de esperançar, de criar no teu coração uma esperança viva, de criar no teu coração uma esperança de quem confia naquele que te chamou, uma esperança de que Jesus está preparando a tua igreja para buscá-la, Jesus está preparando a sua noiva para resgatá-la, Jesus está preparando cada um de nós, queridos. Jesus está te preparando. Ai, pastor, mas eu não quero ir. Querido, se você não quer ir é porque você não entendeu o céu. Se você não quer ir é porque você não entendeu o que te espera após a morte nesta terra. Pastor, mas eu não quero ir agora. Opa, tudo bem, queridos. Então, fale igual o apóstolo Paulo: viver é Cristo, morrer é lucro.
Que significa isso, pastor? Se viver é Cristo, então eu preciso discernir o tempo, porque se viver é Cristo, se eu estou crucificado com Ele na cruz, se eu estou crucificado e eu ressuscitei com Cristo, então enquanto eu viver, eu preciso pregar a Cristo, eu preciso falar do amor dEle, eu preciso transbordar tudo aquilo que Ele fez na minha vida e continua derramando em minha vida. Esse tempo é tempo de buscar. Queridos, pasmem, talvez vocês não sabem disso, mas o culto que menos tem pessoas, e o culto que em toda a pandemia nunca parou, é o culto de oração na madrugada. Por quê? Porque é o culto que menos tem pessoas. É o culto que menos tem pessoas. Eu nunca precisei fazer revezamento no culto de oração. Ah, Senhor, eu espero o dia que eu preciso falar: olha, esse grupo não vem orar hoje porque já está lotado, já está na cota. Esse culto nunca precisou de revezamento, não sei por quê. Porque as pessoas estão assim: ore por mim, ora para mim. Ei, sim, queridos, os pastores oram, os líderes oram, os líderes de célula estão orando, mas você também precisa fazer a tua parte, porque a oração, ela pode ser no coletivo, mas o alcance começa no individual. O efeito começa no individual. Eu não oro para que eu possa alcançar alguma coisa, eu oro para que Deus alcance alguma coisa comigo, para que Ele mude primeiro em mim, começando aqui dentro. Então é tempo, queridos, de se reerguer, é tempo de buscar, é tempo, de recomeçar. Pastor, que sinal é esse de Jonas? É um sinal onde nós precisamos discernir o tempo. Outra coisa que nós precisamos discernir com esse sinal de Jonas: movimentos. Pastor, como assim movimento? Movimento é a forma que você se move. Movimento é a forma que a igreja se move. E de que forma a igreja precisa se mover nesses dias? Queridos, eu separei aqui algumas coisas também. A igreja precisa se mover pelo Espírito. A igreja precisa se mover pela palavra. A igreja precisa se mover, se nortear pelos princípios, pelos altares. Queridos, a igreja precisa aprender a se mover pelos altares. Pastor, eu não estou entendendo essa palavra. Deixa eu ser bem claro contigo, não vou falar em parábola. Altares é todo altar de adoração que você fez ao longo da tua caminhada. Puxa, foi começar um emprego novo, levantou um altar de adoração, agradece a Ele, levanta um altar de gratidão ao Senhor. Nasceu um filho novo, levanta um altar de adoração, faça um culto de agradecimento. Mudou de emprego, fez um vestibular, passou, conquistou alguma coisa, entrou na casa nova, faz um altar de adoração. Entrou num novo ciclo, altar de adoração. Pastor, para que eu preciso fazer altares de adoração ao longo da minha caminhada? Sabe por quê, queridos? Porque no dia que Deus falar assim: ande, caminhe, avance, você vai falar: Senhor, mas eu estou sem direção. Olha para os seus altares, porque toda vez que você levanta um altar de adoração, você está em intimidade com o Pai. Toda vez que você está levantando um altar de adoração, você está sincronizado com o coração dEle. E a igreja nesses dias precisa se mover pelos altares que levantou. Vem comigo. Quais foram os altares que nós, como igreja local, temos levantado nesses últimos anos? Nós temos levantado altares, queridos. No dia 12 de outubro, todo dia 12 de outubro nós temos levantado altares. Nós temos levantado altares nas conferências Faz de Novo, nos encontros de avivamento. Nós temos levantado altares, queridos, toda vez que nós entregamos cesta básica para as famílias dessa cidade. Nós temos levantado altares toda vez que nossa igreja trabalha para servir outras igrejas. Nós temos levantado altares nos encontros com Deus, nos imersões. Nós temos levantado altares nas conferências, seminários presenciais ou online. Nós temos levantado altares nos treinamentos de cura e libertação. Nós temos levantado altares nos evangelismos, nas praças, Adriano, nos semáforos. Nós temos levantado altares toda vez que nós estamos fazendo o AME Vinícius, toda vez que nós estamos ajudando alguém em específico. Nós estamos levantando altares, queridos, glorificando o nome do Senhor, toda vez que a igreja está se movendo, trabalhando para o reino.
Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que, para onde nós vamos, escute isso, queridos, a direção que nós estamos caminhando, trilhando, é a mesma intensidade, é o mesmo ângulo na qual os altares foram levantados no passado. Os altares só vão apontar para onde nós estamos indo. Agora, se você nunca levantou um altar de gratidão ao Senhor, se você nunca fez um culto de ação de graça na tua casa, para onde você está apontando? Para lugar nenhum, porque você nunca levantou um altar de adoração ao Senhor. Escute, eu estou falando isso, queridos, porque nós precisamos discernir o movimento, que forma nós como igreja estamos nos movimentando. Você quer ver uma coisa? Como tem sido o seu movimento nesses últimos tempos? Esse último ano, só pegando esse último ano, utilizando como um ciclo, qual foi os altares que você levantou no tempo de pandemia? Quais foram os altares? Porque os altares que você levantou em tempo de crise vão apontar o tempo de bênção, o tempo de bonança, o tempo de paz. Nós como igreja precisamos nos mover pelo Espírito, pela palavra, pelos princípios, pelos altares, pela nossa convicção. Escute, queridos, a nossa fé não pode ser sentimental, ela tem que ser racional. Tem gente que está dizendo assim: pastor, eu não estou sentindo de ir para a igreja, pastor, eu não estou sentindo de orar, pastor, eu não estou sentindo de jejuar, pastor, eu não estou sentindo de ler a Bíblia. Lógico, querido, você nunca vai sentir, porque a tua fé não é sentimental, a tua carne nunca vai sentir de agradar o Espírito, não vai. Por isso que nós precisamos nos mover pela convicção. Eu não tenho vontade de orar, mas eu oro porque eu entendo que é bom. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu leio porque eu entendo que é saudável para o meu espírito. Eu não tenho vontade de ir para a igreja, mas eu vou porque eu sei que eu tenho que ter comunhão com os irmãos. Eu não tenho vontade de assistir um culto online. Tem muita gente que liga, começa a assistir um culto online, deixa a televisão ligada, vai fazer um monte de outra coisa e volta só no final, só para receber a bênção. Motivação errada. Se você não vai assistir porque você quer receber uma palavra, então desligue, não tente nem dar like, porque não presta, queridos. Porque muitas vezes a pessoa: eu vou agradar o pastor dando um like. Não precisa, você não precisa agradar homens, você quer agradar a Deus. Entenda, queridos, que a motivação da nossa fé, ela não se move por aquilo que eu sinto. Não é Maria vai com as outras porque está todo mundo indo, eu vou também, não. Eu vou porque eu entendi a obra de Cristo na cruz. Eu vou porque eu entendi quem sou eu em Cristo. Igreja, não é tempo de viver de aparência, não é tempo de viver por máscaras. Agora tem aquelas máscaras que você coloca, ela tem um sorriso impresso, mas por trás a pessoa está chorando. Não é tempo de viver com máscaras. É tempo de viver pela convicção. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo nessa terra, e eu sei para onde eu vou voltar. Movimento. É tempo de se mover pela visão. É tempo de se mover pela proatividade. Eu sei que precisa ser feito, eu vou lá e faço. É tempo de se mover pela disponibilidade, pela voluntariedade. É tempo de se mover por aquilo que queima no seu coração. Tem muita gente apagando o Espírito nesses dias. Aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que queima, você tem deixado apagar, você tem deixado esfriar. Escute, não apagueis o Espírito Santo, não apagueis o fogo do Espírito que Deus colocou no teu coração. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, nós temos que ter luz na cabeça, mas também temos que ter fogo no coração. Luz é palavra, palavra que nos guia, palavra que nos norteia, mas fogo no coração é essa chama que nos faz nos mover pelo Espírito, essa chama que nos impele a cumprir o propósito. E por último, queridos, relacionamentos. Escuta, Jesus falou assim: só vou dar o sinal de Jonas. O sinal de Jonas nós discernimos tempo, o movimento. No entanto que Jesus só falou isso e falou: tchau, gente, eu vou me mover para o meu propósito, porque vocês, saduceus, fariseus, não estão conectados no mesmo propósito. E relacionamento, Jesus não cultivou relacionamento com quem só queria a fachada.
Esse é o tempo, queridos, de nós cultivarmos relacionamento com quem tem propósito com Deus. Esse é o tempo de nós cultivarmos relacionamentos saudáveis com pessoas que têm a mesma fé, pessoas que estão indo para a mesma direção, pessoas que têm o coração ensinável. E por fim você me pergunta, pastor, mas qual era o sinal de Jonas? Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1. Eu confesso que eu fiquei perguntando, Senhor, eu preciso saber qual é esse sinal de Jonas, porque a igreja precisa se mover naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor deixou. Jonas capítulo 3, versículo 1 em diante, está escrito: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, ó profeta, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem. Eu vou traduzir aqui: a mensagem que eu queimo no teu coração. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Olha isso aqui, querido, segundo a palavra. Jonas se moveu pela palavra do Senhor. Eita glória, querido, se você está se movendo e não é pela palavra, tem alguma coisa errada. E todo aquele que vai se mover pela palavra vai ter uns confrontos, porque é lógico, o mundo não gosta de quem se move pela palavra, entende? Versículo 3: levantou-se, pois, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Deixa eu explicar aqui para você, acompanha aqui comigo. Jonas, eu penso, queridos, um homem fedido, cheio de cheiro de peixe, é ou não é? Vocês sabem da história. Deus fala para ele: vai para Nínive. Ele fala assim: eu vou, já entendi lá na barriga do peixe que eu preciso ir, tudo bem, eu vou porque o Senhor está mandando. E aí Jonas vai passar no meio da cidade. Não pensa que Jonas foi de casa em casa: ô meu irmão, se arrepende aí, ô meu irmão, vamos lá, se arrepende. Não, queridos, Nínive era uma cidade muito grande, uma cidade onde os seus habitantes eram sanguinários, uma cidade onde na entrada da cidade, os historiadores dizem que haviam muitos cadáveres pendurados nas estacas. Eles eram bárbaros, eles eram totalmente sanguinários. E aí dizem alguns que os ninivitas tinham atacado a família de Jonas, e Jonas tinha uma certa raiva dos ninivitas. E aí Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos, e Deus escolhe justo Jonas para pregar para um povo que estava totalmente perdido e que Jonas não gostava muito. Aí a Bíblia diz assim, que Jonas foi passando a caminho de 1 dia. E aí quando eu leio, não sei vocês, quando eu leio assim, que Jonas foi pregando evangelho. Mas quando eu fui entender o contexto histórico, é mais ou menos assim: Jonas andando e falando assim: gente, daqui 40 dias vocês estão lascados, Deus vai acabar com tudo, 40 dias, se vocês não se arrepender, Deus vai acabar com tudo, Deus vai acabar com tudo, se vocês não se arrepender. Vocês não estão escutando não? Deus vai acabar com tudo isso aqui, 40 dias, Deus vai acabar com tudo. Porque aquela pregação que nem era tanto para salvação, era só para cumprir o que Deus tinha mandado. E aí Jonas vai, termina de caminhar, senta lá e fala assim: agora vai, Senhor, acaba com tudo. E aí Deus vai lá e trata com ele e tal. Aí eu fiquei perguntando: que sinal é esse de Jonas?
eu fui entender, trazendo para nós como igreja, e observando para o profeta Jonas, eu entendo que nós como igreja, num tempo onde tudo está caótico, onde tudo está caminhando por um trilho pecaminoso, nós como igreja precisamos anunciar arrependimento. Pastor, mas deixa Deus acabar com tudo. Se Deus vai acabar com tudo ou não, é problema dele, mas nós como igreja precisamos pregar arrependimento na cidade. Se Deus quiser salvar ou não, não compete a nós, mas nós somos levantados por Deus nesse dia, para cumprir o nosso papel. Não cabe a nós questionar quem é que Deus vai salvar, não cabe a nós questionar a forma de Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus, e você cumpra a palavra de Deus. Eu falei, Senhor, que coisa linda, então esse é o sinal, e Deus falou assim, não, esse ainda não é o sinal. Eu falei, Senhor, então me mostra o sinal. Abra comigo Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 38. Queridos, quando eu li isso aí, eu entendi o que estava acontecendo lá em Mateus capítulo 16. A Bíblia é perfeita, a Bíblia é maravilhosa. E quando você vê isso acontecendo e fala, agora entendi, Senhor, agora entendi o que o Senhor está falando, agora entendi o que o Senhor está fazendo. Escute, Evangelho de Mateus capítulo 12. Olha aqui para mim, deixa eu só te lembrar uma coisa. O primeiro texto que nós lemos foi Mateus 16. Nós estamos voltando na história e vamos ler o capítulo 12 no versículo 38, ok? Acompanhe comigo, está escrito assim: então alguns escribas e fariseus replicaram. Pastor, o que significa replicar? O que significa esse replicar? O que significa fazer de novo? Replicar significa, eles já tinham feito uma vez, eles já tinham inquirido Jesus uma vez, eles já tinham colocado Jesus na parede uma vez, e aqui no capítulo 12, nós estamos vendo eles fazer pela segunda vez. Então olha aqui para mim, se no capítulo 12 eles estão fazendo pela segunda ou mais vezes, então no capítulo 16, não era a primeira vez que aconteceu aquilo. No capítulo 16, já era a segunda, terceira, quarta ou quinta vez que estava acontecendo a mesma coisa. Acompanhe comigo. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E ele respondeu, olha a resposta de Jesus: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pastor, então Jesus já tinha falado com ele? Sim, só que deixa eu chamar sua atenção. Quem é que está imprensando Jesus na parede aqui? Os fariseus e os escribas. Lá no capítulo 16, os fariseus e os saduceus. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Desespero. Desespero total dos inimigos do Senhor. Desespero total, porque os fariseus foram nos escribas: vamos lá comigo, vamos prensar Jesus na parede. Aí não deu certo, aí os fariseus chamam os saduceus: vamos lá agora, vamos prensar Jesus na parede. Ei, escute, pode mascarar, pode disfarçar, pode mudar as estratégias, mas a motivação maligna desse povo é a mesma. A motivação maligna é a mesma. Jesus dá a resposta: somente o sinal do profeta Jonas. Versículo 40, acompanha comigo. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aleluias. Um amém? Teve um amém por aqui? Tem mais um amém por aqui? Tem um amém aí em casa? Escute uma coisa, talvez você não entendeu o que eu estou dizendo. Pastor, então qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é o significado da Páscoa. O sinal de Jonas é entender que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, a chave do inferno não está mais na mão do diabo. A morte e o diabo foram derrotados. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Ele vivo está.
Esse é o sinal onde Ele, Jesus Cristo, iria vencer tudo e todos, para nos dar a verdadeira salvação. Jesus é a nossa Páscoa. Que sinal que Ele nos deu? O sinal da morte e ressurreição. Que sinal Ele deu para o mundo inteiro? Que sinal que toda a geração recebeu dEle? O sinal da salvação, o sinal da cruz de Cristo, o sinal da salvação lá na cruz do Calvário, o sinal da redenção, do resgate que Ele nos fez. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Pastor, e por esse sinal eu tenho que discernir o tempo. Por esse sinal eu tenho que discernir de que forma eu vou me movimentar. Por esse sinal eu tenho que discernir de que forma eu vou me relacionar com as pessoas. É pelo sinal da cruz de Cristo que nós discernimos o tempo de hoje. Não desistimos, não retrocedemos, pelo contrário, avançaremos. Iremos resistir o diabo, e o diabo fugirá de nós. Iremos nos reposicionar nas fileiras de batalha, e iremos ver a grande salvação de Cristo nesta terra. Quem crê, aplaude ao Senhor Jesus, aplaude a Ele, aplaude a Ele toda honra, glória, louvor e majestade, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Eu separei um vídeo, queridos, para nós assistirmos, que tem a ver com isso que nós estamos falando, sobre esse tempo, sobre esse momento, sobre discernir a forma que nós vamos nos mover. Mas antes de você assistir esse vídeo, eu quero fazer uma correção que não tem no vídeo. Esse vídeo não foi, as palavras desse vídeo não foi escrita pelo C.S. Lewis, né? Teve uma autora brasileira que agora no ano passado, finalzinho do ano passado, ela escreveu isso aí. Tem algumas pessoas atribuindo para outros autores, mas independente de quem escreveu, eu queria que você entendesse, queridos, não a questão do autor, mas entendesse a essência, entendesse o propósito, e principalmente, queridos, eu queria que você escutasse a última frase, e que você guardasse ela no seu coração. Amém? Solta pra gente esse vídeo. Eu estou lendo aqui trechos de um livro escrito em 1941. É um diálogo de um jovem demônio com o velho diabo. Livro de C.S. Lewis. Eu quero só compartilhar aqui com você esse trecho. Um jovem demônio pergunta: como você conseguiu enviar tantas almas para o inferno? O velho diabo responde: com medo. O jovem: bom trabalho. Do que eles estavam com medo? Da guerra, da fome? O velho: não, de uma doença. O jovem: eles não ficaram doentes? Eles não estavam morrendo? Não havia cura? O velho: adoeceram, morreram e teve cura. O jovem: eu não entendi. O velho responde: eles acidentalmente acreditaram que a única coisa que eles tinham que manter a todo custo era a vida. Eles não se abraçaram, eles não se cumprimentaram, se afastaram um do outro. Eles renunciaram a todo o contato humano e a tudo que era humano. Ficaram sem dinheiro, perderam o emprego, mas optaram por temer pela vida, mesmo que não tivessem pão. Eles acreditaram em tudo que ouviram, leram jornais e acreditaram cegamente em tudo que leram. Eles desistiram de sua liberdade. Eles não saíram de casa, não foram a lugar nenhum. Eles não visitavam parentes e amigos. O mundo se transformou em um grande campo de concentração, com prisioneiros voluntários. Eles aceitaram tudo só para sobreviver a outro dia miserável. Eles não viviam, morriam todos os dias. Foi fácil tirar suas almas miseráveis. Deixa eu dar um conselho aqui para você. Não ame tanto a vida ao ponto de deixar de viver. Nossa, eu ouvi essa frase e eu fiquei me perguntando:
Olha só que coisa, né? Não ame tanto a vida a tal ponto de você deixar de vivê-la. Esses dias nós temos vivido dias onde as pessoas estão se recatando, se colocando num casulo, numa prisão, e está esquecendo que você está aqui por um propósito eterno, onde a vida aqui é passageira, e você vai prestar conta daquilo que fez nesses dias, nesse tempo. Que Deus nos ajude a, como igreja, cumprir o propósito. Não deixe o medo tomar conta do teu coração, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se coloque de pé.